Título: Deserções e Queixas. Ela começa dizendo o quanto é difícil para nós na Terra permanecermos firmes em nossos propósitos nobres e que esse é um grande desafio para nós enfrentarmos, continuarmos firmes nesses propósitos, independente do que quer que tente nos tirar deles. Ela também diz que um outro grande desafio é a luta contra os nossos vícios e contra aquele sentimento de querer abandonar os nossos compromissos. Segundo ela, essas duas áreas estão fortalecidas e movidas por hábitos ruins nossos, que vão nos instigando e nos movimentando a querer manter os vícios e querer abandonar os compromissos, e que nós devemos de lutar contra isso, lutar contra os nossos vícios e contra esse sentimento de deserção. Ela prossegue dizendo que para nos libertarmos dessas questões internas, vícios, defecções é aquilo que eu falei de uma vontade de abandonar os deveres, o esforço realizado vai ser equivalente ao tamanho do problema. Então, se for um problema muito grande, muito enraizado, para se libertar dele, será necessário um esforço muito grande e com constância, ou seja, que ele prossiga, que ele permaneça, que ele continue. Se for um problema pequeno, o esforço será menor. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós, apesar de ser uma ideia meio óbvia, mas muitas vezes a gente exerce um esforço pequenino para se libertar de uma questão achando que é o suficiente, achando que fez tudo o que podia, quando o problema exige um grande esforço. Então é necessário a gente fazer essa reflexão. Eu fiz o que eu podia, eu tentei, mas será que tentou com a força equivalente, com esforço equivalente ao tamanho do problema? Então ela traz essa reflexão e é muito interessante. Ela também diz que o entusiasmo para se libertar de males é muito importante. Porém, entusiasmo ele não permanece para sempre. Entusiasmo não se mantém constante. Uma hora ele vai baixar, uma hora ele vai cair. O que mantém a vontade são as intenções e os ideais que têm uma legitimidade, ou seja, eles são intenções e ideais legítimos relativos àquela mudança. Então, para a gente não ficar se enganando, achando que só porque eu estou me sentindo entusiasmado agora, quer dizer que vai dar tudo certo. Não. Você precisa manter as suas intenções ideais firmes e constantes para que, quando o ânimo baixar, você consiga continuar prosseguindo na mudança, na libertação que deseja alcançar. Mas, obviamente, haverão altos e baixos nessas lutas. Teremos momentos de grande força, grande energia para nos libertarmos, mas teremos momentos de desânimo, de cansaço e de falta de força mesmo para lutar. Ela também diz que também haverão impeditivos, haverão desafios no campo externo da pessoa, né? No externo da pessoa, não no interno dela, que tentarão fazer com que a pessoa desista, que serão impeditivos como desafios, né? Serão desafios relativos à vontade da pessoa de querer prosseguir e vencê-los e continuar buscando a sua libertação. Muitos, frente a esses desafios, desistirão da mudança, mas aqueles que mantêm como eu disse anteriormente, as suas intenções e ideais firmes, conseguem manter a vontade mesmo ante esses desafios e mesmo tendo esses períodos de baixas. E ela ainda diz que nesses períodos de baixa as pessoas precisam renovar o ânimo. A gente vai ter essa queda, a gente vai ter esse momento de tristeza, mas se a gente não renovar as esperanças, o ânimo, seja através de que modo for, se inspirando, conversando com pessoas, lendo textos edificantes, lembrando o porquê daquela luta, o porquê daquele desafio, o porquê escolheu o que escolheu,
Se a gente não faz isso, a gente vai permanecer nessa baixa, vai se entristecer ainda mais, vai deprimir, tudo vai piorar. Então ela fala que a gente precisa estar renovando o nosso ânimo. A baixa vai acontecer, mas quando acontecer, precisamos encontrar modos de renovar o ânimo e o otimismo. E aí ela vai dizendo que é isso. A conquista, o progresso não é linear. Muitas vezes a gente vai caminhar, vencer várias questões, mas muitas vezes também haverão recuos, haverão pausas, haverão, às vezes, até voltas, né? Regressões. Mas o importante é continuar se esforçando, continuar caminhando, continuar nesses objetivos até conseguir alcançá-los. Pois a cada passo nós vamos construindo o que ela chama de, como é que chama mesmo? Lugares, como se fossem bases. Ela fala que a cada passo vamos construindo bases, no qual fica às vezes até mais fácil de darmos saltos, né, de progresso, de conquistas. Ou seja, a gente não vai voltar lá para o início de nossas vidas. Não vai. Né, em relação ao progresso. Não vai voltar para o início lá da existência em vidas passadas. Não vai. Então, a cada avanço, a gente vai construindo uma base, como se fosse para quem joga o ponto salvo, que quando você morre, você volta para aquele ponto. Então, é um lugar ali de mais segurança, de menos chances de regredir. A gente vai conquistando esse espaço. E aí, quanto mais a gente vai caminhando, às vezes esses espaços podem servir até de um salto. A gente pode até ir mais além, ter uma força ali de ir mais além e conquistar ainda mais. Então, um salto de progresso. Mas, se mesmo escutando tudo isso, você ainda acredita que pode alcançar o progresso mantendo os vícios, pois ela já apresenta para você o entendimento de que os vícios são inimigos do progresso do espírito. Se são inimigos, mantê-los não faria bem, não seria bom. Então, aqui fica claro esse ponto. E ela traz um esqueminha assim para a gente sempre ter em mente. Devemos buscar reparar os nossos erros logo assim que nós conseguirmos identificá-los. Então, quanto antes identificarmos, já busque repará-los. Às vezes a gente fica nessa dúvida de quando é o momento certo, quando é a hora certa, ou se devo esperar um pouco mais, mas essa fala dela já nos traz uma reflexão e entendimento de que se eu verifiquei o meu erro, já começo a pensar em como eu posso repará-lo. Outra coisa que ela diz, recomeço da ação sempre que o desânimo ameaçar. Então, recomeçar sempre. Mas é um recomeçar não do início da jornada, mas é um recomeçar, digamos, depois de uma pausa. Buscar sempre estar recomeçando. Deu desânimo, você vive aquele momento, vive aquela baixa, mas busque recomeçar sempre no dia seguinte, e assim vai. Não desista. E cultivo da oração. A oração, ela além de ser uma precaução contra muitos males, também nos ajuda a manter sintonia, nos ajuda a manter vibração, enfim. Provavelmente tem algum vídeo falando sobre oração, mas a oração já tem vários benefícios que o Espiritismo fala. E em seguida, ela apresenta um parágrafo que eu acho muito, muito, muito importante de trazer aqui para vocês. Ela fala que nós, claro, devemos reconhecer que somos portadores de imperfeições, ponto. Mas devemos lutar para superá-las e fazer com que os equívocos sejam cada vez menos, ocorram menos vezes, sejam cada vez menores. Então, muitas vezes a gente fica numa zona de conforto de que somos imperfeitos, eu vou errar e aí não realizo nenhum esforço, nenhuma vontade aplicada para corrigi-los. Mas ela fala, não. Devemos sim reconhecer que somos imperfeitos e que vamos errar. E quando errarmos, trazermos em mente essa reflexão. Somos imperfeitos. Todavia, devemos fazer esse esforço consciente para melhorar e progredir cada vez mais para esses erros não acontecerem. Mas quando acontecerem, devemos acolher a nossa imperfeição. E ela complementa dizendo que a gente deve
nessa acolhida das nossas imperfeições, reconhecer que estamos numa fase de aprendizado, de entendimento, de conquistas, de sabedorias e de reflexões, mas não devemos deixar de buscar o conhecimento, o entendimento. Não devemos ficar nessa zona de conforto. Temos que continuar buscando, temos que continuar tentando entender, temos que continuar estudando, conversando, vendo as consequências de nossos atos e por aí vai. Em seguida, ela fala que aqueles que ficam lamentando ocorrências maléficas, tristes, ocorrências terríveis, ou que se detêm a criticar outras pessoas, ela diz que estes não estão interessados no progresso, no seu próprio progresso. E esse é um fato muito dolorido de se pensar, né? De que ficar nessa lamentação, não sei o que, olha o que aconteceu, num estado assim de lamentação, e que ficar às vezes falando, ou a nossa famosa fofoquinha dos acontecimentos dos outros, dos atos dos outros, representa aí, significa aí que a pessoa não está interessada no seu próprio progresso. Podemos dizer talvez que está com a atenção focada numa outra coisa, está com a sua energia focada numa outra coisa, quando podia estar usando para se autoaprimorar, para melhorar, para entender e etc. Pode ser, mas fica claro aí. E aí ela vai caminhando para o final do texto e já manda mais uma frase bombástica. Tolera todos e concede-lhes o direito de não te entenderem, impondo-te o dever de os compreender sempre. Então a gente tem que trabalhar essa tolerância e saber que nem todo mundo vai entender a gente. Nem todo mundo vai entender nossos objetivos, nossa força, nossa caminhada, e que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, com essa incompreensão do outro. Temos que aprender a tolerar, mas que devemos nos esforçar para compreender o outro. Que coisa, né? Muito interessante. E ela finaliza falando para largarmos todos os vícios e não sermos desertores de nossas causas e nossos projetos, nossos objetivos de progresso. Ela diz isso através da frase: viciações nunca e deserções jamais.